Abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 24. Lucas 24. Vamos estar lendo alguns versículos. Lucas 24, versículo de número 1. Depois nós vamos ler o versículo de número 13. E depois alguns outros versículos. E diz assim, Lucas 24. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro. E levando as especiarias que tinham preparado, e acharam a pedra do sepulcro removida. E entrando, não acharam o corpo do Senhor. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 varões com vestes resplandecentes, e estando elas muito atemorizadas, abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram, por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Versículo de número 13. E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que estava de Jerusalém 60 estágios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecesse. E ele lhe disse, que palavras são essas, que caminhando trocais entre vós? E por que estás triste? Versículo de número 30. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e o partiu e lhe deu. E abriram-se-lhe então os olhos e o conheceram. E ele desapareceu-lhes. E disseram para o outro, porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abriu as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, e acharam congregados os 12 e os que estavam com eles. Ó Pai, nós invocamos o Teu nome nesta hora. Ó Deus, nós precisamos da Tua graça, ó Deus, nesse momento para anunciar as Tuas verdades, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, que a Tua palavra, ó Deus, possa, ó Pai, correr, ó Deus, em meio ao meu coração, para que eu possa ser um manancial de vida, ó Pai, para poder, ó Deus, profetizar, ó Deus, falar das profecias, ó Deus, das Escrituras, ó Deus, porque é nela que está contido o poder de Deus. Ó Pai, perdoa-me de todos os meus pecados, de todas as minhas falhas, de todas as minhas limitações. Ajuda-me, ó Espírito Santo, a poder lembrar de tudo aquilo quanto o Senhor tem dito. Ó Deus, viva em meu coração nesta hora, que eu possa, ó Pai, ter a autoridade do Teu Espírito Santo para poder falar da maior maravilha de toda a Escritura, que é a sua ressurreição. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Pode sentar. Pode sentar. Hoje é um dos dias mais importantes da história da igreja. Todos nós conhecemos o dia de hoje como o dia da Páscoa. E Páscoa significa passagem, diga passagem. Normalmente considerada pela igreja como a maior e a mais importante festa do cristianismo. É a Páscoa. A Páscoa para os judeus significa o capítulo 12 de Êxodo, quando Deus manda os filhos de Israel se reunirem, se congregarem juntos com os seus familiares dentro da sua casa, e ali sacrificarem o cordeiro, e eles
se reunissem em família e pudessem pegar este sangue e colocar sobre os umbrais das portas, para que quando o mal adentrasse em todo o Egito, não ferisse a casa dos filhos de Israel. E por causa disso, então, o faraó permite que os filhos de Israel sejam libertos. E eles então atravessam, fazem essa passagem da escravidão para uma vida de liberdade. Uma vida onde as amarras do Egito estavam aprisionando o seu ser para uma vida com Deus. Uma passagem de uma vida de escravidão, uma vida de derrota, de fracasso, uma vida onde um jugo que estava trazendo angústia para o coração dos filhos de Israel, mas agora eles estavam vivendo as experiências do deserto, ainda que com dificuldade, mas visualizando os maiores milagres de Deus no meio do deserto, como a água sair da rocha, como as águas do rio se tornarem doces, as águas amargas de Mara se tornarem doces. Mas para nós, cristãos, a maior festa da Páscoa significa a ressurreição de Jesus. É a passagem de uma vida da escravidão da morte e do pecado para uma vida de salvação. E a história diz que as escolhas de Deus para presenciar o maior fato dos fatos da história foi Ele convidar as mulheres. As mulheres eram Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé. Mulheres que naquela época eram desprezadas. Talvez se nós fôssemos escolher algumas pessoas para poder ficar com toda a nossa cultura, para ficar com tudo aquilo que conquistamos no decorrer da história da nossa vida, talvez iríamos escolher pessoas que estivessem preparadas, pessoas que estivessem uma bela faculdade mental, pessoas que carregassem em si credibilidade antecipada. Mas a escolha de Deus é uma louca história, é uma louca escolha, porque Ele escolheu as mulheres, mulheres que todavia eram desprezadas. A própria multiplicação dos pães e dos peixes apontam que eles contaram 4.000 homens, fora mulheres e crianças. Talvez pudessem haver até 30.000, 20.000 mulheres ou 50.000 crianças, mas o fato é que eles não deram importância para as mulheres, porque as mulheres, apesar de tudo naquela época, eram mulheres que não tinham tanta credibilidade. Mas Deus então escolhe elas para presenciar o maior milagre da Bíblia, porque as escolhas de Deus são diferentes das escolhas humanas. Deus não escolhe como eu, pela aparência. O próprio profeta Samuel, quando ele foi escolher um dos filhos de Jessé, ele foi olhando pela aparência, e Deus brada do céu e disse: não olha para a aparência, nem para a tua formosura, porque eu, o Senhor, tenho rejeitado, porque eu não vejo como vê o homem, porque o homem está do lado de fora, mas eu, o Senhor, vejo o coração. Então eu não sei o que você veio fazer aqui hoje, mas se você ainda não tem uma aliança com Deus, querido, é porque Deus te escolheu para você presenciar o maior milagre de Deus na sua vida. Se você entrou aqui hoje, talvez como essas mulheres que estavam sendo cabisbaixas, abatidas, mulheres que estavam sendo rechaçadas, mulheres que não tinham credibilidade diante da sociedade, mas Deus também está dizendo para você, ainda que eles não tenham dado nada pela sua vida, o Espírito de Deus, Ele te conhece, Ele te sonda, Ele te esquadrinha, Ele sabe o teu assentar, o teu levantar, o teu agir, e Ele te escolheu independente daquilo que você está fazendo. Sabe por quê? Porque as escolhas de Deus são divinas, não são humanas. A Bíblia diz que Ele escolheu as coisas loucas deste mundo e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. São escolhas divinas, são escolhas que partem dos céus, não partem da terra. São escolhas que sondam o coração, não sondam a aparência. As escolhas de Deus são extraordinariamente maiores do que as escolhas humanas. Mas o fato é que depois dessas mulheres terem presenciado, elas ficaram assustadas, porque ela indo pela manhã de um domingo, para ver o maior fato da Bíblia, que era a ressurreição, a preocupação dela era: quem nos removerá a pedra? Porque a pedra era muito grande, e ela
simplesmente 3 mulheres. E elas viram que não iriam conseguir, mas quando elas chegaram lá, porque a motivação do coração era levar especiarias, mirras, era poder ver o seu Senhor que tinha tirado o projeto da história da vida delas. E quando ela chega lá, ela encontra 2 homens, 2 varões com vestes resplandecentes, e pergunta para ela: por que buscais entre os mortos o vivente? Ele não está mais aqui, ele ressuscitou. E elas ficam atônitas, apavoradas, o coração jubiloso. Elas saem andando pelo caminho, e elas avisam alguns discípulos: olha, nós vimos o Senhor, nós vimos 2 varões com vestes resplandecentes. Eles disseram que o Senhor ressuscitou dentre os mortos. E a história diz que eles não creram, eles não deram crédito àquelas mulheres. E é nessa hora que aparecem esses 2 homens, um chamado Cleopas, e o outro, a Bíblia não diz o nome, mas que estavam voltando de Jerusalém, indo para uma cidade chamada Emaús, uma cidade muito simples. Emaús significa águas quentes. Ali existiam algumas aldeias, cerca de aproximadamente 400 habitantes, era um povoado muito pequeno, e durante aquela redondeza existiam algumas águas mornas, águas quentes. Eles estavam indo para lá, porque um deles provavelmente tinha uma casa, porque aqui no versículo de número 30 e 31 diz que eles entraram na sua casa. Versículo 28. Eles estavam caminhando, estavam conversando acerca dos acontecidos, dos acontecimentos. Fato é que o coração deles estavam tristes, porque imagine o projeto de vida daqueles homens. Nós andávamos com Jesus, Ele era o nosso rei, o nosso príncipe. Ele iria se assentar no trono de Davi, iria conquistar toda a cidade de Jerusalém. Ele iria ser o rei, iria tomar o trono do rei Herodes, de Pilatos e de quem quer que seja, porque essa era a motivação do coração deles, achando que Jesus tinha um reino terreno. Mas eles vieram com a vida completamente destruídas, porque primeiro perderam seu projeto de vida, aquilo que ele construiu dentro do seu coração como verdade absoluta, como de que eles iriam viver próximo de Jesus, que Jesus iria fazer daquela cidade uma terra que mana leite e mel, que ele iria estender o seu trono sobre o meio da cidade como um trono de Davi. E ele acabou se confundindo em seus projetos. E a história diz que eles vieram caminhando, e iam falando entre si tudo aquilo que havia acontecido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e perguntando uns aos outros, a Bíblia diz que Jesus se aproximou dele. Jesus se aproxima deles. Só que a história diz que os olhos deles estavam fechados, e eles tinham andado com Jesus, caminhado com Jesus, ceado com Jesus. Só que a alma obscurecida, triste, abatida, não criaram oportunidade para que eles viessem ter luz no vosso entendimento e conhecer Jesus. Foram tardios de coração para serem alimentados pela criação do reino de Deus dentro deles. E aí, onde o reino de Deus nasce, era daquilo que estava do lado de fora, não naquilo que estava do lado de dentro. O reino para eles era a exterioridade, era a aparência, era aquilo que poderia ser mostrado como verdade absoluta do lado de fora. Só que do lado de dentro a alma estava obscurecida. Os discípulos estavam desanimados, cabisbaixos e frustrados. Eles voltam para Emaús, aldeia próximo de Jerusalém, ignorando todo o fato da ressurreição de Jesus, porque Jesus tinha falado para ele: não convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse. Eles esqueceram das verdades que Jesus o ensinou. Eles esqueceram da motivação do coração do Monte das Oliveiras, quando Jesus explicou para ele as verdades concernentes ao reino dos céus. E aí se perderam em si,
se perderam nos seus próprios projetos, se perderam nos seus próprios sonhos. Porque existem pessoas que é assim, por causa dos seus sonhos e por causa dos seus projetos, excluem os projetos de Deus. Por causa dos seus sonhos, dos seus projetos, eles passam por cima de tudo e de todos. Não importa se existe o bom ou o mal, não importa se existe a igreja ou se existe a família, ele passa por cima de tudo. Porque estão com o coração equivocados, não conseguem ter a compreensão clara do que é o reino de Deus, ainda não entenderam essa construção que parte de dentro do coração e da alma, das verdades do Evangelho. E Jesus então pergunta para ele: que palavras são essas que caminhando trocais vós pelo caminho, e por que vocês estão tristes? O coração estava triste, e eles estavam conversando provavelmente acerca da crucificação, da morte, dos açoites, daquilo que Jesus tinha feito, daquilo que as pessoas tinham feito por Jesus. Sabe por quê? Porque eles ainda não estavam com os olhos abertos para olhar para o futuro, eles só queriam olhar para o passado, eles não queriam olhar para a trajetória da história da vida que Jesus tinha proporcionado para ele como lugar de adoração. Eles queriam olhar para o retrovisor e só ver aquilo que estava atrás deles. Não tiveram a capacidade de entender a grandiosidade da ressurreição. E aí Jesus pergunta quais, porque eles fizeram uma pergunta para Jesus, meia que cômica. Eles falaram: porventura és tu o único judeu, o único galileu, que não sabe dos acontecimentos em Jerusalém? Aí Jesus pergunta para ele quais, porque Jesus queria experimentar o coração deles, para entender a motivação do coração e da alma de cada um deles. E eles começaram a dizer: a que diz respeito a Jesus, o Nazareno, que foi morto, profeta, poderoso nas Escrituras, e em palavras diante de Deus e diante de todo o povo, e como os principais os maltrataram, entregando até a morte de cruz. E nós esperássemos que ele redimisse a Israel. Olha a motivação dele. Nós esperávamos que esse Jesus redimisse Israel. Versículo de número 22, ele diz: e é verdade também que algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e não acharam o corpo, e voltando dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, e elas disseram que ele vive. Eles relataram a história de Jesus, da ressurreição, mas não criam na história de Jesus. Eles relataram a história de um Cristo ressurreto, mas não tiveram a possibilidade espiritual de discernir aquilo que Deus queria para a vida dele como algo que iria avançar, porque eles só tinham os olhos olhando para trás. Eles não queriam olhar para aquilo que estava diante dele. E o próprio Paulo disse: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Olhando para Jesus, autor e consumador da vossa fé. Não pare, querido, não desista, não desanime, não fique olhando para trás, olhe para Jesus, porque Ele é o autor e consumador da sua fé. Ele que pode mudar toda a história, da trajetória da sua vida. Jesus então disse: ó loucos e tardios de coração, para crer em tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e estas coisas, e entrasse na sua glória. E a história diz que eles chegaram perto de uma aldeia, e ele fez e ele fez como que quem ia para mais longe. Versículo de número 28. Eles estavam caminhando, quando chegando perto de Emaús, Jesus fez assim: olha, eu acho que eu vou ali para aquele, eu vou um pouquinho mais distante, eu acho que eu vou um pouquinho para lá. E eles disseram: não, rapaz, fique conosco, permaneça aqui com a nossa casa. Versículo de número 29, e eles os constrangiram dizendo: fica conosco, porque já é tarde e declina o dia.
e entrou para ficar com eles. Jesus então entra na casa deles, se assenta. Então quando Jesus parte o pão, eles colocam Jesus sentado em uma mesa, servem Jesus um alimento, provavelmente coloca pão e vinho. E quando eles se assentam à mesa juntamente com Jesus, a Bíblia diz que ele pega o pão e parte o pão. E aconteceu que, estando eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e o partiu e o deu. Versículo 31. E abriram-se-lhe então os olhos, e conheceram, e ele desapareceu. E disseram uns para o outro: porventura não ardia o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abriu as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, e acharam congregados 12, e diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor. É uma passagem linda, que fala a respeito da vida desses dois homens. E a primeira coisa que eu entendo na vida desse homem é que na estrada de Emaús, nós precisamos ter coragem de prosseguir com o projeto original, independente da adversidade, mas para isso é necessário que venhamos virar a página. Olhe para o seu irmão e diga: vire a página, querido. Esses homens estavam com o coração dele preso no passado, estavam com o coração preso no retrovisor da estrada da vida, olhando só para aquilo que tinha acontecido. Já viu quando simplesmente não conseguimos prosseguir? Quando nós não conseguimos prosseguir no chamado que Deus tem para nós. Muitas pessoas não conseguem ir adiante, não conseguem avançar, porque não conseguem tirar os olhos do retrovisor. Só ficam olhando para trás, só ficam olhando para tragédias, só ficam olhando para aquilo que não convém. E aí quando você convida ele para trabalhar em algum ministério na igreja, ele diz: eu não posso trabalhar não, porque eu tenho um problema que eu tenho que resolver. Eu tenho que resolver um problema familiar, eu tenho que resolver um problema financeiro. Eles têm sempre problemas para resolver. Eles não conseguem avançar e atingir o alvo, o objetivo para qual Deus especificou para a vida deles. Eu não sei se você veio aqui hoje, talvez triste como esses homens, talvez porque o passado tem te cansado, talvez porque você praticou coisa no passado que tenha travado o teu futuro, ou talvez você tenha praticado algo tão errado no seio da tua família, que isso impede você prosseguir, impede você avançar dentro do teu relacionamento familiar com a tua esposa, com os seus filhos, ou até mesmo dentro da sua parentela. Mas em nome de Jesus, a Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo o nosso pecado, querido. Você é livre em Jesus, e Ele ressuscitou para que você viesse avançar em direção à cruz. Avança em direção à cruz. Não permita que nada venha te deter, venha te parar. Não pare os projetos de Deus na sua vida, na vida dos seus familiares. A Bíblia diz: bem sei os sonhos que tenho preparado para vós, diz o Senhor, são sonhos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Deus tem um projeto lindo para a tua casa, para a tua família, para a tua esposa, para o teu marido e para você, mas é necessário você atingir o objetivo que Deus estabeleceu para você. É necessário você avançar, é necessário você seguir adiante. O apóstolo Paulo mesmo disse quando eu falei aqui: seguindo, olhando para Jesus, autor e consumador da vossa fé, querido. Não permite que as pessoas tentem te parar, tentem deter os projetos de Deus na sua vida. Saiba que Deus tem mais para você. Saiba que aquele que te chamou, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, infinitamente mais, infinitamente mais. Quem te chamou não foi homens, quem te chamou foi Ele que ressuscitou por você, foi Ele que ressuscitou por mim, e hoje Ele vive. Então não permita que nada venha parar,
Não permita que nada venha te parar, venha tentar parar os projetos de Deus. É hora de você virar a página. O que aconteceu no passado? A pastora falou comigo, o pastor me tratou mal, esquece isso, isso é coisa do demônio, isso é coisa do passado que tem colocado na tua mente. Ah, mas quando eu entrei naquela igreja, aquele irmão disse isso, disse aquilo para mim. Querido, a Bíblia diz que a cédula foi cravada na cruz, ele foi perdoado e você precisa liberar perdão. Isso é obra do passado, isso é coisa do passado. O apóstolo Paulo disse: as coisas que para trás ficam eu deixo, eu avanço para as que estão diante de mim. Existem coisas maiores de Deus para a sua vida, e é preciso você entender que Deus tem algo mais para você. Na estrada de Emaús temos que aprender alguma coisa, e a segunda coisa que aprendemos é a mesa. A mesa é sempre o lugar mais apropriado para enxergarmos aquilo que ainda não estamos vendo. Vamos repetir isso. A mesa é sempre o lugar mais apropriado para enxergarmos aquilo que ainda não estamos vendo. Versículo 28, e chegando à aldeia para onde eles iam, ele fez como que ele ia mais para longe, e o constrangeu a ficar com ele, porque já era tarde, e já declinou o dia, e entrou para ficar com eles. Versículo 30, e aconteceu que estando eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e o partiu, e abriu-lhes então os olhos. A mesa é o melhor lugar para enxergarmos aquilo que ainda não estamos vendo. Quando fala da mesa aqui, querido, a mesa fala da Santa Ceia. Não simplesmente da Santa Ceia, mas fala também da igreja. Porque a Santa Ceia que está aqui fala de relacionamento. E a mesa você encontra em dois lugares: na ceia e quando você chega na sua casa. A mesa fala de família, fala de casa. O próprio Deus, o próprio Jesus ensinando a oração do Pai Nosso, ele diz: Pai, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Porque era um relacionamento de um pai falando com o filho na mesa. Porque havia o pão, se havia o pão, havia a mesa. Então a oração do Pai Nosso é uma oração de família, juntamente com essa passagem que também fala de família, de relacionamento, de olhos nos olhos. Talvez você tenha se preocupado a conquistar muitas coisas, a ser um homem trabalhador, a honrar a tua casa, isso é bom. Mas talvez você esteja perdendo o seu filho. Talvez você esteja perdendo a pessoa que você mais ama. Sabe por quê? Porque talvez falta o olhar na mesa, falta se assentar para o relacionamento, falta se assentar para a comunhão com aqueles que estão dentro da sua casa, viver uma vida de comprometimento familiar com a sua esposa, com os seus filhos. Porque é na mesa que você vai conseguir entender, que vai abrir os seus olhos para a grandiosidade de Deus no seio da família, no relacionamento, no amor. Quando você ama o seu filho, a sua esposa, quando você tem comprometimento com eles, é na mesa que você irá entender, irá cair as escamas dos seus olhos, para você aprender a cuidar dos seus, porque a Bíblia diz que aquele que não cuida dos seus, nem da sua casa, negou a fé e é pior do que o incrédulo. Então ter responsabilidade com a sua casa e com os seus, é algo muito espiritual. Eu estava falando com a pastora aqui, essa semana nós tivemos uma célula, e eu fiquei maravilhado, quando ela propôs no coração dela, no domingo de hoje de manhã, fazer um propósito de cada um ficar com a sua família, com a sua casa, fazer a manutenção do seu lar. É a mesma coisa que aconteceu com aquele homem de Gadara. Ele foi curado, foi limpo, e a história diz que ele foi correndo para seguir Jesus. A Bíblia diz que Jesus não o permitiu e disse: vai para a tua casa e para os teus. Sabe por quê, querido? Porque você está na tua casa, também é lugar de adoração a Deus. Estar com a tua família é lugar e um altar e um memorial de adoração ao Todo-Poderoso.
É na tua casa que Ele irá criar os vínculos familiares e irá gerar filhos para uma nova geração que irá impactar Cabo Frio. É na tua casa que o maior milagre de Deus irá se manifestar. Então faça manutenção, sim. Invista no seu filho. Se o teu filho falar, hoje eu não quero ir para a igreja, não, olhe para ele e fala, meu filho, em nome de Jesus, eu profetizo na sua vida que isso será o maior ganhador de alma desta cidade. Você precisa aí sim. Porque é na mesa que haverá os relacionamentos. É na mesa que você irá lembrar das coisas boas. Também na célula, na casa do nosso irmão Davi, irmão Paulo, nós estávamos falando sobre os antigos, sobre os idosos, sobre aqueles que construíram a igreja. É na mesa que você lembra dessas coisas. Porque quando você senta e olha nos olhos do seu pai, aí você vai se lembrar das dores, das dificuldades que ele passou dentro do lado dele para você hoje estar aqui. É na mesa que quando você se assenta e olha para os olhos da sua mãe, que hoje ela está velhinha, cansada, que você olha nos olhos dela e fala quanta dificuldade ela passou, noites de sono, dificuldade para poder me dar um presente, para poder me vestir. E existem algumas gerações aí que não querem mais cuidar dos pais, ter responsabilidade de zelar pelos antigos. E uma igreja sólida se consolida quando você consegue mediar tanto os jovens quanto os antigos. Sabe por quê? Porque hoje, se somos o que somos, foram por causa do altar de cada um deles, no altar da oração. Foi porque eles dobraram os seus joelhos no momento quando nós estávamos afastados, desviados. Eles falavam, Jesus, envia ceifeiro para a tua obra. E hoje estamos aqui. Eu estava dando um exemplo, sabe de quem? Quando o rei Salomão morreu. Quando o rei Salomão morreu, sabe o que aconteceu? Roboão e Jeroboão, os dois irmãos, brigaram. Porque um queria dar prioridade mais para os antigos. E Roboão, que estava liderando o reino, ele disse, não, eu vou consultar os jovens. E ele foi lá, consultou os jovens, olha, eles estão reclamando, porque Salomão afligia eles com vara. Sabe o que os jovens disseram? Açoite mais ainda com vara de ferro. E isso gerou uma divisão no reino, eles foram embora. 10 tribos fugiram, saíram, se dividiram o reino. Sabe por quê, querido? Porque temos que aprender a mediar tudo e todas as coisas. Quando o boi vai arar a terra, você não pode colocar um boi jovem, um boi novo para arar a terra. Sabe por quê? Porque ele tem muita força. E quando você coloca a ara nele, ele sai caminhando de lado, ele vai de lado porque ele não consegue ter uma direção. Então quando você vai arar a terra, tem que colocar um boi antigo, um boi experiente e um boi jovem. Porque quando o boi jovem quer sair para a direita, o boi antigo vai caminhando devagarzinho e vai arando a terra. Isso fala de uma juventude comprometida que tem força, mas também fala de homens e mulheres experientes que chegaram até aqui e solidificaram a igreja de Deus. Então temos que ter responsabilidade com eles. Temos que ter responsabilidade com os antigos, porque é por causa dele que a igreja é gloriosa também. É por causa deles que a igreja estão firmes e constante e se caminha para passos largos em direção aos céus. Vamos investir em jovens. Invistam nos seus filhos, mas priorizem o pai e a mãe de vocês. Invistam nas suas crianças, mas liguem para os seus pais e digam para ele, pai, feliz ressurreição de Cristo, porque o Senhor faz parte dessa história. É na mesa que se constrói os relacionamentos, e lembra das coisas boas e se dá o perdão. Porque é na mesa que você vai olhar para o seu filho, e você vai ter a humildade de dizer, meu filho, me perdoa, porque eu incomodei você. Meu filho, me perdoa, porque no momento que você mais precisou, eu não tive coragem e condições de te apoiar. É na mesa onde o coração e a alma há quebrantamento. É na mesa que nós olhamos nos olhos as pessoas que nós mais amamos, e nos sentimos constrangidos de sermos cristãos e não liberarmos perdão diante deles. E a Bíblia diz que quando eles estavam na mesa, os seus olhos foram abertos, porque é na mesa que você precisa enxergar aquilo que você ainda não está enxergando. É na mesa que você precisa sentir
aquilo que está precisando ser feito, que você ainda não conseguiu sentir. A terceira coisa que eu entendo é que no caminho da ressurreição teremos o nosso coração aquecido e mudaremos a trajetória da nossa história de vida. Versículo de número 32. E disseram um para o outro: porventura não ardia o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abriu as Escrituras? E na mesma hora levantou-se para Jerusalém, e acharam congregados 12, e diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor. Porque quando você entende que você está no caminho, você consegue entender que os olhos precisam serem abertos. Você precisa enxergar aquilo que Deus estabeleceu como prioridade para a sua vida. Pessoas que não conseguem entender porque estão com os olhos vendados, como esses dois homens. Estavam desapercebidos, estavam distantes do projeto de Deus, queriam ir para Emaús. Mas a partir do momento que eles entraram no caminho com Jesus, a história da vida deles foi transformada, foi mudada, o coração e a motivação foi transformado. Porque agora eles já não queriam mais ir para Emaús. A Bíblia diz: e na mesma hora se levantou e voltaram para Jerusalém. Já viu quando nós estamos com a motivação errada? Com a motivação errada você vai sempre ser conduzido para lugares estranhos, para lugares obscuros, talvez até para lugar de conforto, mas que não haverá sucesso. Porque você está fora do caminho, e fora do caminho você não tem o caminho, você tem o atalho. E Jesus não é um atalho, Jesus é o caminho. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então não viva no atalho, querido, viva no caminho. Não viva próximo de lugares distantes e estranhos. Volte para Jerusalém, porque a Bíblia diz: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Porque Jerusalém é lugar de poder de Deus, é lugar de manifestação dos milagres de Deus. E se Deus te trouxe para esse lugar, querido, é porque você está em Jerusalém, e o milagre e o favor de Deus irá alcançar a tua casa. É momento de caminharmos, de seguirmos em passos largos. Porque quando entendemos que estamos no caminho, nós saímos do afastamento para a aproximação. Esses homens viviam em um lugar afastado de tudo e de todos, talvez longe dos discípulos, longe dos amigos, longe da comunhão e do partir do pão. Mas a partir do momento que ele caminhou e viveu o caminho, eles saíram do afastamento para uma vida de aproximação. Outra coisa que eu entendo é que eles saíram do lugar de partida para o lugar de retorno. Eles estavam indo, e quando eles entenderam a grandiosidade do propósito de Deus, eles perceberam que eles teriam que retornar, eles teriam que voltar. Porque o melhor começo é quando você aprende que às vezes você tem que dar alguns passos atrás para você poder prosseguir. Talvez hoje você veio aqui hoje, mas você precisa voltar atrás. Talvez você precisa retornar, tornar ao projeto original, aquilo que Deus estabeleceu para você. Talvez você tenha andado de um lado para o outro, com teu coração aflito, cansado, tentando perguntar, com perguntas estranhas, assim como esses homens, conversando coisas que não convêm, falando de algo do passado que aconteceu. Olhe para frente, querido. Olhe para frente, porque Deus tem o melhor para você. E quando entendemos que estamos no caminho, saímos do isolamento e da solidão para uma vida de comunhão. Esses homens estavam ali, porque Jesus, quando olhou para eles, disse: por que está triste o seu coração? Porque na verdade eles estavam indo para um lugar, achando que esse lugar seria o lugar do seu projeto de vida, da sua saída. Mas o seu coração estava triste, porque vivia num isolamento espiritual, vivia em prisões e em grilhões e em cadeias, longe talvez daquilo que eles mais amavam.
É noite de entendermos que não precisamos ficar mais distante, temos que ficar próximos uns dos outros. A Bíblia diz: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Fala de unidade, de comprometimento, fala de cobertura espiritual, fala de ombro amigo, fala de acariciar, fala de beijo, fala de amor, de perdão, de caminhar junto. Outra coisa que eles estavam vivendo, uma vida enclausurada, porque eles saíram do fechamento para se abrir, para entender o reino de Deus. Estavam aprisionados no seu passado. Olha como ele morreu, olha como ele foi crucificado, olha como os homens o machucaram, o maltrataram. E se esqueceram da grandiosidade da Páscoa, da passagem, da ressurreição, da morte para a vida, de uma vida de maltrato, de uma vida de tristeza para uma vida de alegria, de uma vida de treva para uma vida de luz. Eles estavam vivendo uma vida de cegueira, porque a Bíblia diz que quando eles se assentaram à mesa, abriu os olhos do vosso entendimento, as escamas caíram dos olhos, porque todas as vezes que motivamos o nosso coração a caminhar com Jesus, sempre há luz para o nosso entendimento, porque a Bíblia diz: porventura não abriu os nossos olhos quando Ele abriu as Escrituras. Sabe por quê, querido? Porque a palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. É ela que ilumina a tua alma, a minha alma, o nosso entendimento, para experimentarmos a grandeza de Deus. É essa palavra que ilumina e te dá direção quando tudo parece perdido, quando tudo não há mais solução. A Bíblia diz que eles estavam perdidos. Existem pessoas perdidas que estão distantes de Deus, porque ainda não conseguiram enxergar a iluminação do Evangelho. Ele está te vendo, querido, Ele não esqueceu de você. Ele sabe o que você está vendo, Ele está vendo as suas dificuldades, Ele está vendo a angústia da tua alma, querido, mas em nome de Jesus, Ele ressuscitou na sua vida. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. É no momento que vivemos essa caminhada na estrada de Emaús, junto à ressurreição, que a gente sai da tristeza para um lugar de alegria. Jesus disse: porque está triste o vosso coração. Mas quando você se aproxima da estrada de Emaús e caminha com Jesus, Ele traz alegria e gozo no seu coração, na sua alma. Ele enche o teu ser. Sabe por quê, querido? Porque Ele ressuscitou por mim e por você.